de nossos pastores, professando todos uma só fé. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito. Nessa terça-feira da 15ª semana do tempo comum, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja nos traz mais uma vez uma palavra da sua tradição, mais uma vez uma catequese que já foi pronunciada há tantos séculos, mas que é tão atual para nós que vivemos agora no século 21. O texto que nos é proposto no ofício das leituras, na liturgia das horas, é uma continuação do Tratado sobre os Mistérios de Santo Ambrósio Bispo. Santo Ambrósio que viveu no século IV da nossa era cristã. O título que nos é trazido para esse trecho do Tratado sobre os Mistérios, no dia de hoje, é o seguinte: tudo lhes acontecia em figuras. Ouçamos, portanto, esse texto da tradição da igreja, que, como já disse, vem para nós hoje como uma catequese para alimentar a nossa vida cristã, nos fortalecer na caminhada, nos deixar cada vez mais instruídos na fé. A ti, ensina o apóstolo, que todos os nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos atravessaram o mar e todos, conduzidos por Moisés, foram batizados na nuvem e no mar. Em seguida, o mesmo Moisés diz no cântico: enviaste teu Espírito e o mar os cobriu. Nota que nesta passagem dos Hebreus pelo mar já se prenuncia a figura do Santo Batismo, onde perece o egípcio e liberta-se o hebreu. Não é isto o que diariamente o sacramento nos ensina, a saber que a culpa é afogada, destruído o erro e a santidade e toda a inocência passam através dele? Ouves que nossos pais estiveram debaixo da nuvem, a boa nuvem que refresca o ardor das paixões carnais, a boa nuvem que cobre com sua sombra aqueles que o Espírito Santo torna a visitar. Esta boa nuvem, em seguida, veio sobre a Virgem Maria e o poder do Altíssimo a envolveu com a sua sombra ao gerar a redenção do homem. Este milagre realizou Moisés em figura. Se, portanto, lá esteve o Espírito em figura, não estará aqui a maldade, já que a Escritura te diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vieram por Jesus Cristo? Em Mara, a fonte era amarga. Nela Moisés mergulhou um lenho e ela se tornou doce. A
água sem a proclamação da cruz do Senhor não tem utilidade alguma para a futura salvação. Ao ser, porém, consagrada pelo salutar mistério da cruz, é usada no banho espiritual e no cálice da salvação. À semelhança daquela fonte em que Moisés, isto é, o profeta, pôs o lenho, também nesta fonte o sacerdote proclama a cruz do Senhor, e a água se faz doce para a graça. Não creias apenas nos teus olhos corporais. Enxerga-se muito melhor o que não se vê, porque o que vemos é transitório. Isto é eterno. No entanto, se vemos o que os olhos não alcançam, enxergamos com o coração e a mente. Por fim, ensina-te o trecho do livro dos reis. Naamã era sírio, tinha a lepra e ninguém podia purificá-lo. Então disse-lhe uma menina escrava que em Israel havia um profeta que o poderia curar da lepra. Tomando consigo ouro e prata, Naamã dirigiu-se ao rei de Israel. Conhecendo o rei o motivo da vinda, rasgou as vestes em sinal de luto e declarou que este pedido, tão além do poder real, era antes um pretexto para um ataque contra o reino. Mas Eliseu mandou dizer ao rei que lhe ouvisse, que lhe enviasse o sírio, para que lhe fosse dado a conhecer como Deus estava em Israel. Tendo ele chegado, o profeta fez-lhe saber que devia mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Naamã começou então a pensar que melhores eram as águas da sua pátria, onde muitas vezes mergulhara e nunca ficara limpo da lepra, e quis voltar sem obedecer à ordem do profeta. Mas diante do conselho insistente dos seus servos, enfim, concordou em banhar-se, e limpo no mesmo momento, compreendeu que não era por virtude da água que se tornara purificado, mas pela graça. Ora, Naamã duvidou antes de ser curado. Tu, porém, já estás são, não podes duvidar. Amém. Irmão, irmã, nesse texto da tradição da igreja que nós ouvimos de Santo Ambrósio, que continua o seu tratado sobre os mistérios, nós vemos como, já no Antigo Testamento, o batismo que hoje nós recebemos era prefigurado. Lá, entre os patriarcas, os chefes do povo, os profetas, existiam muitos sinais que desembocaram nesse grande mistério da encarnação de Cristo, nesse grande mistério da vida, morte e ressurreição de Cristo, que nos garantem esse mergulho na vida, na verdadeira vida, na vida em Deus. Assim como no passado, em tantas narrativas nós vimos o episódio do dilúvio, onde as águas vieram para purificar a terra e fazer com que nascesse de novo a vida, e a vida na presença de Deus. Também no Mar Vermelho, quando o povo de Israel
atravessa pelas águas em direção à terra prometida, onde o povo passa através das águas para chegar ao lugar da promessa de Deus e viver uma vida nova, uma vida de liberdade. E assim todos os sinais que mostravam a presença de Deus são como que imagens daquilo que viria a ser realmente o banho da regeneração. Eram figuras no passado da realidade que se dá no batismo. Da realidade que se dá no batismo. A exortação de Santo Ambrósio àqueles recém-batizados é que realmente levem a sério o banho que receberam, a graça com a qual foram presenteados, para que realmente creiam na ação de Deus. E Santo Ambrósio fala de uma maneira muito interessante, porque ele deixa muito claro que a obra de Deus, a ação de Deus na nossa vida, não é uma coisa mágica, como que uma força externa que vem e toma o nosso ser, e agora eu estou vendo diferente, eu estou vivendo de uma forma extraordinária. Não. Não. A exortação de Santo Ambrósio é justamente por isso. Porque quando alguém vai até a fonte da água batismal e se deixa mergulhar, quando alguém é levado ao batismo e ali recebe essa graça de Deus, sai dali, veja o que eu vou dizer, sai dali como se nada tivesse acontecido, quando de fato tudo mudou. Sai dali como se nada tivesse mudado, quando na verdade tudo mudou, tudo se transformou. Por isso Santo Ambrósio exorta aqueles que receberam o batismo. Vocês que já o receberam, devem crer ainda mais. Se nós queremos que aqueles que ainda não receberam creiam, quanto mais quem já recebeu deve crer ainda mais na graça, no poder, na força, na ação de Deus e na unção que foi dada através desse mistério, através desse sacramento. A ação de Deus, irmãos, não é um passe de mágica. Ela é real. Ela realiza aquilo que promete. Aliás, uma definição dos sacramentos é justamente esse. Eles contêm aquilo que eles significam. Se o batismo é incorporação em Cristo, se o batismo nos faz membros do corpo de Cristo, nos incorpora a Cristo, nos faz filhos de Deus, se é isso que se diz do batismo, ele realiza isso que ele promete. Realiza isso que ele significa. De uma forma mágica? Não. Ainda que pareça que nada mudou, tudo mudou. Tudo se transformou no batismo. Então é preciso que nós creiamos nisso. Que tenhamos a certeza de que um dia fomos regenerados por essa graça e marcados
e que ninguém tem o poder de tirar essa marca de nós. Tendo essa certeza, vamos valorizar mais o batismo que recebemos. Tendo essa certeza, vamos compreender mais a nossa missão no mundo e testemunhar mais a graça que nós recebemos. Querido irmão, querida irmã, quero desejar a você que você tenha uma terça-feira cheia da bênção de Deus. E quero convidar você nesse momento, para que o seu dia seja ainda mais cheio de Deus, a colocar-se na presença de Nossa Senhora, a reconhecer nela essa mãezinha amável, acolhedora, que se oferece para nos carregar no colo, com carinho, com amor, que se oferece também para confortar a nossa alma, sobretudo nos momentos mais difíceis que nós passamos. Então que nós possamos também acolhê-la em nós, rezando a Nossa Senhora, ao mesmo tempo que prestamos a ela uma homenagem, confiamos a nossa vida nas mãos dela, com as nossas preces, com as nossas orações, com os nossos pedidos, com os nossos agradecimentos. E oferecemos também esse dia para que ela possa ser a nossa advogada, protetora e a nossa companheira de caminhada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, mais uma vez desejo que seja um dia de muitas graças na sua vida, de encontro verdadeiro com Deus, de experiência sincera com Deus, de bênçãos extraordinárias na sua vida. Que hoje tudo favoreça para que você esteja ainda mais unido com Jesus, sempre fazendo mais a vontade dele do que a sua própria vontade. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Que Jesus abençoe a sua família. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.